A morte é a grande fronteira. A humanidade, em todas as suas eras, buscou desesperadamente saber: o que existe do lado de lá? No Novo Testamento, há um homem que cruzou essa fronteira e voltou para o mundo dos vivos. Seu nome é Lázaro, o amigo de Jesus, e sua história está registrada em João 11. Ele não foi apenas revivido, ele estava morto há 4 dias, em um estado de decomposição inquestionável, o que tornava seu retorno um desafio direto à biologia e à própria morte. Lázaro é a única pessoa na história registrada com detalhes que poderia ter dado o relato mais espetacular de todos. A descrição do paraíso, do seio de Abraão ou das câmaras da morte. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar na profundidade desse milagre. Vamos analisar o porquê da demora estratégica de Jesus, o significado de suas lágrimas e, crucialmente, o grande mistério do silêncio de Lázaro. O que ele viu? E por que sua ressurreição, em vez de trazer paz, selou a sentença de morte de Jesus e do próprio Lázaro? 1. A conexão humana e a demora estratégica. João 11, 1, 6. Lázaro, sua irmã Marta e Maria não eram apenas seguidores de Jesus, eles eram seus amigos íntimos. Sua casa em Betânia era o refúgio pessoal de Jesus, o local onde ele podia desfrutar de comunhão sincera. A mensagem e o propósito maior. Quando Lázaro adoeceu, as irmãs enviaram uma mensagem simples, mas carregada de emoção e fé. Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. V3. A reação de Jesus é o primeiro ponto de análise. Ele ouve a notícia e, em vez de correr para Betânia, ele demora 2 dias no local onde estava. Esta não foi uma demora por desinteresse. Foi uma demora estratégica e divinamente calculada. Jesus explica aos seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ponto 4. O fato arqueológico da morte. A demora de 4 dias é o fato mais importante do milagre. A tradição judaica da época afirmava que o espírito da pessoa falecida pairava sobre o corpo por até 3 dias. Após o 4º dia, o processo de putrefação se iniciava e a morte era considerada absoluta e irreversível. Jesus esperou para garantir que não restasse nenhuma dúvida científica ou religiosa sobre o estado de Lázaro. O milagre não seria uma mera cura ou um despertar de um coma. Seria uma recriação da vida. A glória de Deus só seria manifestada plenamente quando a esperança humana estivesse totalmente esgotada. 2. O Mestre da Vida e o Senhor das Lágrimas. João 11, 17 e 32. Quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já estava na sepultura havia 4 dias. O luto havia se instalado. O diálogo teológico com Marta, a primeira a encontrar-se com Jesus, exprime a dor humana e a fé limitada. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Verbo 21. Jesus responde com a mais profunda declaração do Evangelho de João, um dos grandes Eu Sou, Ego Eimi, que afirmam sua divindade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Creis isto? Verso 25, 26. Jesus desvia o foco do local, o túmulo em Betânia, para a pessoa, ele próprio. Ele é a fonte da vida. E o poder sobre a morte está nele. O choro e a ira. Contra a morte. O encontro com Maria é ainda mais dramático. Ela cai aos pés de Jesus, repetindo as palavras de Marta. Vendo a dor das irmãs e o choro da multidão, Jesus se comove profundamente. Aqui está o versículo mais curto e mais poderoso da Bíblia. Jesus chorou. Vi 35. Análise do fato da escrita. Jesus não chorou porque estava desesperado ou porque não podia consertar a situação. Ele chorou por ira santa contra a morte, o inimigo que usurpa a criação. Ele estava profundamente emocionado, em Brimau Mai,
pela dor humana e pela devastação do pecado. As lágrimas de Jesus são a maior prova de sua humanidade e o prenúncio de sua vitória sobre a morte. 3. A comandante suprema. Lázaro sai para fora. João 11:33-44. A chegada ao túmulo é o clímax do drama. A cooperação humana e a prova da decadência. Jesus ordena: tirai a pedra. Verso 39. A primeira ordem é um ato que exige cooperação humana. Os milagres de Deus geralmente exigem que façamos o que podemos. Marta, a pragmática, objeta: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Esta é a prova final e irrefutável de que o corpo estava em decadência. Jesus a lembra da sua promessa. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Verso 40. A oração e o comando de autoridade. Jesus ora, mas sua oração não é um pedido de poder, e sim uma declaração pública de união com o Pai, feita para os que estavam ao redor. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Então, ele usa sua autoridade divina em um comando simples, direto e cósmico. Lázaro, sai para fora. Bona 43. O comando não foi dirigido a Deus, mas ao próprio homem e ao poder da morte. Foi uma ordem que penetrou o Hades, o seio de Abraão e o mundo dos espíritos. O homem que estava morto há 4 dias sai da caverna, ainda amarrado com as faixas de linho. O último comando de Jesus é, novamente, um ato humano. Desatai-o e deixai-o ir. Verso 44. A igreja tem o papel de remover as faixas que impedem a vida nova. 4. A testemunha silenciosa. O mistério do além Lázaro é o homem que voltou do além para contar. Mas a narrativa de João 11 omite qualquer detalhe sobre sua experiência. Esta ausência de testemunho é o fato mais profundo e intencional do milagre. Por que o silêncio? O foco no doador. O objetivo do milagre não era descrever o céu ou o inferno, mas glorificar o ressuscitador. Se Lázaro tivesse falado do paraíso, a atenção teria se desviado de Jesus para a visão do além. Lázaro é a prova viva, não o pregador da vida após a morte. Morte como sono. A experiência de Lázaro reforça a metáfora bíblica de que a morte é um sono. Jesus havia dito: Lázaro, nosso amigo, dorme. É teologicamente plausível que, ao ser despertado, Lázaro não tivesse memória do intervalo, assim como não lembramos do tempo que passamos dormindo. A suficiência da revelação. A Bíblia já contém a revelação necessária sobre o destino da alma. O testemunho de Lázaro era supérfluo e teria alimentado a curiosidade mundana, não a fé verdadeira. Lázaro voltou para ser a mensagem ambulante. Ele era a evidência inegável da autoridade de Cristo sobre o último inimigo. Sua vida e sua presença eram o testemunho que valia mais do que 1000 palavras. 5. A consequência política e a sentença de morte. João 11, 45, 53, em 12, 10, 11. A ressurreição de Lázaro foi o ápice do ministério de Jesus e a razão direta para o seu julgamento. O medo do sinédrio. Muitos viram e creram, mas alguns foram relatar o evento ao sinédrio. Os líderes religiosos não negaram o milagre. Eles temeram suas consequências políticas. Que faremos? Este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e nos tirarão o nosso lugar e a nossa nação. Vístimo 47 e 48. O milagre de Lázaro forçou a mão dos líderes. Eles viram Jesus como uma ameaça política que atrairia a atenção de Roma. A sentença de dupla morte. O sumo sacerdote Caifás então profetizou, sem saber: convém que um só homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Verso 50. A ressurreição de Lázaro selou a condenação de Jesus à morte. Mas o Evangelho de João registra um fato ainda mais trágico para o próprio Lázaro. Os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. João 12, 10, 11.
O homem que retornou do além tornou-se um mártir vivo. Sua mera existência era um testemunho tão poderoso que o Sinédrio concluiu que a única forma de parar o crescimento da fé em Jesus era matar a prova viva do seu poder.